Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e aqui de seu Santo e Bom Espírito. Amém? Glória a Deus. Certa mulher, viúva de um dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor, Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e elas as enchia. E ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, paga a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Só até aqui, amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa essa palavra aqui, meus irmãos. Bom é nós depositar toda a nossa confiança em Deus. Glória a Deus. E sendo assim, Deus, por certo, dará uma saída. O que cabe a mim e a você é confiar em Deus. É colocar a sua fé em Deus. E Deus sabe o que fazer. Esta mulher aqui, o seu marido, era um discípulo de Eliseu. Eliseu era um profeta. Mas esse homem veio a morrer. Esse homem morre e fica umas dívidas. A época não era como hoje. A época, quando devia, aleluia, o credor vinha buscar o que a pessoa tinha. E ela não tinha nada a não ser os seus 2 filhos. Então, ele seria levado para trabalhar como escravo. Vocês prestem bem atenção. Mas este homem, marido desta mulher, agora viúva, aleluia, foi a Eliseu e diz: meu marido morreu, mas ele era teu servo, ele era um teu discípulo, junto a ti, ele servia com você a Deus. Presta atenção, ela não foi
aleluia, se abrir com um ou com outro, vamos dizer assim, com um amigo, uma amiga, isso já nos ensina uma coisa. O que vocês acham? Falar, primeiramente, com Jesus. Glória a Deus. Quer ver? Mateus 6, quando nós estamos em dificuldade, Jesus nos ensina. Mateus 9, 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala a teu pai e ele te responderá. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra de instrução, como o irmão Jared falou aqui, mas é uma palavra de libertação. É uma palavra de fé, de ânimo, de coragem, de força. Força para quê, pastor? Para você prosseguir a sua caminhada, a sua jornada. Glória a Deus. Porque esta mulher aqui, aleluia, embora seu esposo morreu, mas ela precisava prosseguir a sua caminhada. Glória a Deus. O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor, Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Glória a Deus. Nós temos e devemos de estar sempre na dependência de Deus. Depender exclusivamente de Deus. Aqui a história mostra a importância de confiar em Deus em momentos de dificuldade. Glória a Deus. A viúva, ela busca uma orientação porque ela sabe que aonde ela está indo, ela tem a certeza, a convicção que um conselho, aleluia, uma orientação, ele dará. Glória a Deus. Assim é eu e você, nós que aqui estamos, e vocês que estão na live assistindo ou irá assistir. Busque primeiramente Deus para qualquer coisa, seja um negócio, seja um casamento, seja o que você pensar, o que você for fazer, se oriente por Deus. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus está em todo lugar, em todo momento. Porque antes de tudo, Deus já existia. Antes que o céu, as estrelas, todo o universo, aleluia, Deus já estava no seu trono. Então Deus conhece eu e você, todos nós que aqui estamos. E esta mulher, essa viúva aqui, ela faz algo que nós devemos fazer. Deixar se orientar por Deus, pela palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eliseu perguntou à mulher, versículo 2. O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Preste atenção. Olha como ele procura. Glória a Deus. Olha que pergunta do profeta. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite, o suficiente para Deus fazer o milagre. Glória a Deus. Hoje, esse azeite, aleluia, glória a Deus, também é a nossa fé. É a nossa fé em Deus, em Cristo Jesus,
é que vai nos libertar. Glória a Deus. Ele faz essa pergunta. Aleluia. E ele, glória a Deus, sabe como era o profeta Eliseu. Glória a Deus. Ele vai dizer assim, o profeta, no versículo 3. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas, vazias, muitas vasilhas. Aqui tem um detalhe interessante que nós, como crentes, nós temos que ter e saber se relacionar com os nossos vizinhos. Glória a Deus. Porque se esta mulher aqui, ela fosse uma mulher de confusão, ou um homem de confusão também, que é a palavra para todos nós, o milagre não acontecia. Porque, aleluia, ele procura, glória a Deus, ele manda, vá aos teus vizinhos e pede não poucos vasos, quer dizer, muitos, glória a Deus. Então o profeta conhecia Deus. Nós conhecemos quem é Deus. Então nós, como crente, nós temos que deixar ser guiado por Deus. Por isso que, um detalhe aqui, muitos crentes se perdem. Deus os chama, mas eles vivem ainda, aleluia, com o mundo, com o passado, ainda reflete no presente e na vida deles. Eles sofrem, glória a Deus. E Jesus vai dizer, dentro da palavra de Deus, aos Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas diz também a palavra, todo o nosso passado ficou no mar do esquecimento. Então, nós não podemos viver mais de passado, presente, futuro. Esta mulher, ela relata seu esposo, porque está falando ao profeta aqui. Mas só até aqui. Porque o milagre vai acontecer. A libertação vai acontecer. Então Eliseu disse, vá, pede emprestado vasilha aos seus vizinhos, não poucas. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós devemos se relacionar com as pessoas. Ter uma convivência boa com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Assim possível. A não ser que alguém não queira falar conosco, isso aí é diferente. Mas, se for possível, nós temos que ter paz com todos. Essa obra, esse milagre que acontece porque aquela mulher é bem vista. Como você sabe disso, pastor? O texto me diz, está nas entrelinhas aqui. Vá e pede vaso emprestado, não poucos, a todos os vizinhos, todos doaram vaso para ela aqui. Glória a Deus. Aleluia. Além de nós, temos que ter, aleluia, um relacionamento com as pessoas, saber se relacionar com as pessoas. Aleluia. Nós sempre também vamos precisar de alguém. De Deus usar alguém para que um milagre venha acontecer nas nossas vidas. É Deus que faz todas as coisas, todas as libertações, mas tem coisas que Deus usa o nosso próximo, o nosso vizinho, como aqui. Vá pedir vasos emprestados. Glória a Deus. Depois o profeta vai dizer para a mulher, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que foram ficando cheias. Glória a Deus. Deus é o Deus da multiplicação. Deus vai aumentar a fé de alguém aqui. Deus vai encher esses vasos aqui, meu irmão.
que não estamos falando nada material, algo espiritual. Glória a Deus. Vasos serão cheios da presença de Deus. Através da tua fé. Aleluia. Você será cheia, nós seremos cheios da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós, diz Deus, precisamos fechar certas portas, espiritualmente falando, para que nada venha trazer tribulação à casa, onde Ele, o Espírito Santo, mora dentro de você. Nós temos que zelar pelo templo que é eu e você. Possamos zelar, glória a Deus, desse templo. Nós somos templos de Deus. Deus mora dentro de nós. Aleluia, Jesus. Deus encherá muitos vasos aqui, meu irmão, com a sua presença. Chegará dias que Deus tomará muitos vasos aqui. Veremos um grande movimento aqui nesse lugar. Como disse para vocês, antigamente o azeite era colocado no candelabro e ficava dia e noite acesa no templo. Hoje, o azeite é o Espírito Santo, o templo somos nós. Glória a Deus. Deus vai encher nós da sua presença com fé. Fé, meus irmãos, para alcançar a libertação de almas, de vidas. Porque nós precisamos ter uma convicção que Deus é poderoso para operar, como operou na vida desta viúva aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Esse lhes passava as vasilhas e elas as enchia, quando todas estavam cheias. Aleluia. Ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele, um dos filhos, respondeu: não há mais nenhuma vasilha. Aleluia. E o azeite parou. Sabe o que Deus quer dizer conosco aqui? O milagre será de acordo com a tua fé. A nossa fé. Porque Deus diz na boca do profeta: vai, peça vasos, não poucos. Deus, ele não limitou, irmão Felipe, o tamanho do milagre. Aleluia, Jesus. Vá, peça os vasos, não poucos. Ela pediu, aleluia, e veio aquele. Todos foram cheios. Aleluia. E sabe o que a mulher fez depois? E nós devemos fazer? Agradecer a Deus. Olha o que a mulher vai fazer aqui. Versículo 7. Então ela, a mulher, a viúva, foi e contou ao homem de Deus. Ele disse, o profeta Eliseu: vá, venda o azeite e paga a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Glória a Deus. Aleluia. Fé. Sabe o que diz na Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você está aqui porque você tem fé. A sua fé será aumentada nesta noite aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom nós estarmos diante da presença de Deus. Quando o profeta manda a mulher pedir vasos, aleluia, a mulher obedece. Glória a Deus. Aleluia. Ao ouvir as instruções de Eliseu, Deus abre a porta para o milagre. Vocês percebem? Irmão Jaete falou aqui, quando o pastor pregar, falar mais ou menos assim. Aleluia. As orientações. Deus sempre terá
uma orientação para a sua vida. Glória a Deus. Ela obedece essa mulher às orientações do profeta. E aquilo que, aos olhos humanos, a mulher não tinha uma saída. Não é como hoje. Os filhos daquela mulher seriam levados como escravos e ela não tinha como pagar. Mas Deus é aquele que sempre cria um caminho na vida do seu povo, meu irmão. Eu creio pela fé. Deus está criando algo aqui, na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Que seja aumentada a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. É de acordo com o nosso milagre. Deus irá operar grandes coisas nas nossas vidas. Nessa cidade, como foi dito na oração, que essa igreja seja uma igreja diferente de Presidente Dutra. Porque nessa noite Deus está dizendo para esta igreja, seja cheio da minha presença. Porque uma igreja, para ser uma igreja poderosa, cheia de poder, de virtude, do evangelho, precisa ser cheia do conhecimento e do poder de Deus. Seja cheia a igreja do Presidente Dutra, do poder, de virtude. Aleluia. Esta é a palavra que Deus trouxe para nós aqui. Glória a Deus, que possamos nós voltarmos para casa nesta noite, cheio da presença de Deus. Glória a Deus. No Salmos 32:8, vai dizer assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus está cuidando de você, irmã, viu? Você não está sozinha não, irmã. Viu, irmã? Você não está sozinho não, irmão. Deus está com você. Não é palavra do pastor aqui não. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Aleluia. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus está cuidando de você, minha irmã, meu irmão. Aleluia. Tudo está sob controle. Tudo está no domínio, no poder de Deus, da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Mas o conselho para nós nessa noite é que possamos obedecer a palavra. Que possamos obedecer os seus conselhos. Que possamos nos, aleluia, deixar ser orientado por Deus. Esta é a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém? Vamos ficar de pé, meus queridos, amados irmãos. Glória a Deus. E sendo assim, Deus vai nos abençoar. Glória a Deus. Porque Deus é poderoso, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus vivo. Aleluia. Irmã Rosa está aí? Dá o microfone para a irmã Rosa orar ali. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus vivo. Aleluia, Jesus. Vocês ouviram o conselho aqui, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, Aleluia. por estar aqui na tua presença, Pai. Eu possa nos dar força, Senhor. Aleluia. Possa nos encher, meu Deus, cada dia mais da tua presença, Senhor. Que o Senhor possa nos confortar, Pai. E nos guiar, Senhor Jesus, nos teus caminhos, meu Deus. Que o Senhor possa dar força a cada um do que está aqui nessa igreja, Senhor. Agradecer a todos que aqui estão, Senhor Jesus. Dá força ao irmão Val, meu Deus. Aleluia. E que o Senhor possa ir de encontro aos que não estão aqui, Aleluia. Senhor. Possa abraçar, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, meu Deus. Que o teu nome seja hoje eternamente glorificado, Senhor. Amém. Vamos ler
esse versículo de novo aqui. Onde está a nossa vitória aqui? Vocês conseguem ver aí? Vamos juntos? Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E conselho. Está aqui. Aleluia. Tudo que, aleluia, nós precisamos ouvir. Em outra tradução que eu trouxe aqui, e até achei melhor. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Acho melhor essa tradução aqui. Porque mostra que o Pai, que Deus cuida de nós. Deus diz para nós nesta noite, Deus está cuidando da gente, meus irmãos. Da nossa família. Aleluia. Você não está sozinho não, irmão. Deus está com você. Aleluia. Deus está conosco. Porque essa viúva aqui, no momento difícil que ela estava passando aqui. Aleluia. Deus estava presente na vida dela. Deus está presente na tua casa, na tua família, na tua vida. Glória a Deus. Vamos fazer assim com as mãos. Para você sair daqui, cabeça erguida nesta noite aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, como vimos nesta noite aqui, de Deus para com essa viúva. Glória a Deus. Assim como Deus cuidou desta viúva, Deus está cuidando de você. Tenha fé, tenha bom ânimo, tenha certeza no seu coração que Deus está criando um caminho novo nas vossas vidas. Glória a Deus. Tem uma palavra que diz assim, aleluia, o choro pode durar um dia ou a noite, mas pela manhã virá alegria. Aleluia, virá alegria, tu terás alegria na tua casa, no teu coração, irmã. Glória a Deus. E que o Espírito Santo de Deus permaneça dentro dos nossos corações para sempre. Deus seja louvado.